pessoal, nós estamos de volta aqui com Bastidores do Poder e agora a gente traz para falar conosco o vereador do Novo, o Paulo Gaspar. Ele vai falar para a gente sobre um projeto aí de reajuste dos salários dos comissionados da Câmara. Assim, gente do céu, esse povo não tem consciência. Mas vamos lá, Paulo, muito bom dia para você. Bom dia, Zezé, Edson, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Bom dia. E aí, infelizmente, para falar de uma pauta que não é muito agradável aí ao contribuinte campineiro, né? Vamos lá. Não é agradável. Espera aí que eu vou só dar mostrar aqui. Tem direito? A lei permite que tenha reajuste? Sim, permite. Mas na iniciativa privada, ninguém está tendo reajuste de nada a não ser da inflação. E o que a gente vê aqui no poder público é sempre isso. Tem reajuste de 39% que os caras estão dando. Quer dizer, um salário que sai de 3.600, que não é um salário ruim perante o que o brasileiro ganha hoje, e vai para 5.045. Paulo, o que está acontecendo? Me explica. Zezé, é o seguinte, não é 3.600, tá? 3.600 é o valor base. A hora que você soma R$ 1.400 de vale alimentação, a hora que você soma 13º e férias, que muitos brasileiros não têm, a maioria dos brasileiros não tem, esse 3.600 ele pula para 5.390, quase R$ 6.000, com os acréscimos, né? Então, nós estamos falando de uma casa de leis que tem o menor salário de quase R$ 6.000. Ou seja, esses a mais que vêm, além do base, aumentam em 50% o salário dele. Tá? Não que ele não mereça, a faxineira da Câmara merece. Não é essa a discussão. Merece, só que qual é a realidade? Quem que paga, né? Quando você está na iniciativa privada, o patrão paga o funcionário, paga o salário do funcionário. Pela lógica, o patrão tem condição de pagar. A hora que ele não tiver mais condição, ele falha a empresa dele. No setor público, quem paga está na lona, está desempregado, né? Não tem emprego. E ele está pagando altíssimos salários para o servidor público. Essa é a realidade que a gente tem que se fixar. Ele está pagando, assim, o que me pega é o seguinte, é com o imposto desse cidadão que a Câmara sustenta o funcionário dela, assim como a prefeitura sustenta o funcionário dela. E se o imposto, a arrecadação for menor do que o esperado, o poder público vai continuar pagando. Aí ele tira do serviço que ele presta para esse cidadão que paga a conta. Aí é uma saúde capenga, é um transporte capenga, né? A gente aqui senta o pau em subsídio para ônibus, mas ultimamente até paramos de falar diante de uma realidade que a gente está vendo aí, de preço de combustível subindo todo dia, de redução no número de passageiros, o que teria elevado a tarifa para um patamar que muita gente não poderia pagar. Então, isso deixa a gente mordido. E eu quero entender por quê que se propõe dar um aumento desse para esse tipo de salário. É isso que eu quero entender, Edson. Eu queria saber de você, Paulo, bom dia. Qual é a chance, obviamente que você conversa aí com os outros vereadores, você você vive o dia a dia aí da Câmara, né? Qual é a chance desse projeto passar? As chances são muito grandes, né? Infelizmente, como aconteceu há 2 anos atrás, quando aumentou lá o Vale-Refeição de 700 e tanto para 1.400, que já foi um escândalo, né? E agora a tendência é passar novamente. Votações como essa, elas só se revertem diante de muita pressão popular. Mas como o povo está totalmente desacreditado da política, não está querendo mais participar, ou não está conseguindo mesmo, porque ele tem que correr atrás do pão de cada dia, esses vereadores ficam à mercê da pressão dos servidores da casa, que está muito mais perto dele do que o povo. Então, pela lógica, né, você já vê o resultado. E quantos comissionados tem hoje na Câmara, você sabe? Você tem esse número?
Esse aumento não é só para comissionado, né? É para todos. Sim. Hoje é algo em torno de 400 funcionários a Câmara tem. Bom... O que eu gostaria de esclarecer, Zezé, é o seguinte. A Câmara ela pode se dar o luxo de conceder esses recursos de acordo com a lei. Por quê? Porque ela tem um orçamento milionário, esse ano aqui perto de 150 milhões, que é estabelecido pela Constituição brasileira, diante da arrecadação que o município tem. Então, vem essa dinheirama que não dá nem para gastar, não sabe nem como que gasta esse dinheiro, então a Câmara nunca teve dificuldade para dar reajuste para servidor, e nem inclusive para ativo e para inativo também, né, que está dentro do pacote aí. A questão que o povo precisa entender, e que também muitos presidentes de Câmara, eles vêm e falam assim, não, esse dinheiro é da Câmara. Quando ele devolve dinheiro para a Prefeitura no final do ano, ele fala, esse dinheiro é da Câmara, nós estamos doando para a Prefeitura, como se fosse uma benevolência. É dinheiro do contribuinte, né? Então tem mais que devolver mesmo, tem que devolver muito mais do que devolve. Hoje devolve 30 milhões por ano, sei lá. Esse ano foi 13,5, né? Vamos ver se tá perdendo. O Zé Carlos está perdendo para o Bernardelli, né? O Bernardelli devolveu 30, esse ano foi 13,5. Talvez vai devolver mais, não sei. Mas esse dinheiro é do contribuinte, não está fazendo benevolência nenhuma. Tem que devolver cada vez mais, porque esse dinheiro tem que ser usado na saúde, educação e na segurança. Olha, eu acho desprezível, assim, sinceramente, eu trato com desprezo quem mama assim na teta do Estado, diante de uma situação trágica como essa, as pessoas passando fome, cara. Olha, as pessoas batem na porta da minha casa, um monte, eu não moro em condomínio, moro em rua mesmo, pedindo arroz e feijão, com criancinha de colo, debaixo de chuva. Ah, não, mas se eu não tivesse o aumento, não ia fazer diferença nenhuma. Mas não dói a consciência, cara, não dói saber que quem está bancando esse dinheiro é um povo que não queria que esse dinheiro fosse para o bolso de ninguém, de funcionário nenhum. Não dói, sabe? É muita falta de vergonha, sabe? Eu fico tão mordida, Paulo, mas eu fico tão mordida com isso. Aí depois fala, outro dia, quando teve aquela história dos tickets, aliás, eu tenho que dizer aqui, Edson, que o valor do ticket está indo para quase R$ 1.800. Gente, esse mundo não é um mundo, a gente não está sozinho. A gente não está sozinho. Quando você tira de uma população tão necessitada, você paga de alguma outra forma. Isso daí não dá para... Quem vai ganhar deve estar rindo até aqui de felicidade, né? Mas isso é absurdo. Ninguém paga R$ 1.800 de ticket. Só quem paga com dinheiro de imposto, que não tem que trabalhar para ganhar, é que paga um ticket nesse valor. Então, ria, mas saiba que a gente paga. Em um outro esse valor momento, não existe em lugar nenhum. Não existe. E ele é o triplo do que a iniciativa paga na média. Né? 3 vezes mais. Por isso, Zezé, que aqui no nosso gabinete, só com a economia de carro oficial, combustível que a gente não usa, de devolver máquina de café e de impressora, nós vamos economizar 1 milhão nesses 4 anos de mandato. Então, assim, um gabinete, só com uma economia básica dessa, economia 1 milhão. Dá para fazer uma creche. Se os 33 economizasse isso, dava para resolver o déficit das creches em Campinas, não tinha mais criança na rua. Nossa. Coisas básicas. Então, se a gente está querendo lutar para enxugar o Estado, para ter responsabilidade fiscal, os vereadores têm que dar o seu exemplo. A Câmara, que pode gastar até 4% da arrecadação, ela tem que gastar 2%. Cada um tem que fazer a sua parte. Né? É aquele lance, né? Você tem uma Câmara, você tem uma Assembleia, você tem o Congresso Nacional, que é composto por esse povão que está aqui, né? Então, assim, tem tudo quanto é tipo de caráter, assim, nesse universo, dentro desses lugares. E isso daí mostra que esse Brasil ainda é um Brasil muito pequeno e muito tacanho, né? Porque você tem... quando você representa todo mundo, essa representatividade dá isso, dá vereadores que dão 40% de aumento, R$ 1.800 de ticket para funcionário numa época dessa. Em época nenhuma devia dar, mas especialmente numa época dessa. Mas vai lá, Paulo.
Então, qual que é a solução para isso tudo, né? No curto prazo, ela não existe. Tem que ter uma mudança de comportamento do cidadão brasileiro a nível geral, porque é o cidadão brasileiro que vota nesses parlamentares aí que dão aumento, e quando o cidadão tem a chance de pegar um carguinho lá dentro, ele também vai fazer igual. Vai, exato, é isso que eu tô falando. O problema é o DNA nosso, o nível de moralidade do brasileiro, né? Então a gente só vai mudar isso quando essa mudança vier de baixo para cima, quando essa conscientização vier de baixo. E aí, por isso que a gente precisa dos bons exemplos na política, a gente precisa dos governantes, de toda a classe que está aí, tanto a política quanto o funcionalismo público, dando exemplo para que quando esses novos entrantes entrem dentro dessa máquina pública, eles vejam que não tem mais aquele cenário do Brasil colônia para cá, que é o patrimonialismo, o corporativismo, né, tudo tomando conta, e o clientelismo, né, que são 3 doenças da administração pública. Então, Paulo, só vai mudar isso quando o cidadão mudar a sua cabeça. Você já falou isso aí, mas né, não existe nenhum mecanismo que possa inibir ou você falou da credibilidade, né? Um apelo popular, né? Então, vamos lá. Você é declaradamente contra o aumento, eu sou contra, a Zezé também é contra. O que nós 3 podemos fazer? Nada. Divulgar, porque vocês são a maior arma que nós temos para mudar o Brasil. A mídia, a informação, a internet, as redes sociais é a maior arma que nós temos. Se não tiver essa transparência e essa transmissão de informação, a gente vai viver na obscuridade que o mundo sempre foi, né? Então, a internet, a informação, vocês são responsáveis por nos aproximar e colocar a verdade sempre. Claro que se a gente for pensar no curto prazo, a gente desanima, porque o povo está inerte, o povo está inativo, o povo está descrente. Mas isso é uma água mole em pedra dura. É com o exemplo que a gente vai mudar essa realidade. É exatamente isso, Paulo. Bom, quando eu vejo esses aumentos, assim, e o povo sendo tão benevolente, né, os vereadores, eu sempre me lembro das histórias das rachadinhas, né, que a gente tem hoje aí vários políticos na mira da justiça em função dessa prática que é pegar o salário do comissionado, no caso, né, e geralmente enfiar metade ou mais no bolso e só dar uma parcelinha para ele. E, assim, não sei se isso acontece na Câmara de Campinas, a gente ouve falar que sim. O Santini, que foi vereador aí, ele disse explicitamente que era uma prática corrente na Câmara de Campinas. Ao invés de se investigar, o que a gente viu foi vamos abrir um processo contra não sei o quê, né? Mas assim, enfim, e ele não é o único que diz que isso rola solto. E aí, se dá um aumento desse, aí o cara também se beneficia, né? Porque vai enfiar mais no bolso, né? Vai pegar 80% do salário e também terá um salário maior ao final das contas. E a mesma coisa, ticket de refeição. Ticket de refeição são, assim, a prática, até esses tempinhos aqui atrás, tá? Matéria da Rose, justiça em cima, era catar os tickets e falar, negão, dá aqui seus tickets, porque eu vou dar para a igreja, vou dar para pastor, e aí eu já vou comprando meus votinhos para eu conseguir me reeleger no próximo ano. Difícil, sabe, Paulo? Difícil. Mas... Pois a rachadinha é crime, né? É uma prática que tem que ser abolida da administração pública, da vida política do Brasil. É difícil de você comprovar, porque é um esquema muito fechado, medo de máfia, que se o cara falar, tipo, pode até morrer, né? E é difícil você provar e pegar isso, né? Porque aí é só dinheiro vivo que circula. Quando você pega, como aconteceu aí no caso do presidente e da família dele, abafam tudo, né? E aí, quando você tem os casos comprovados que conseguiram pegar na Lava Jato, você tem uma mudança de narrativa, vai lá o STF e outros tal, e dá um jeitinho de mudar o discurso. Então, o poste começa a fazer xixi no cachorro. Então, você veja que tudo isso tanto o juiz, quanto o político, quanto tudo veio do povo. O povo tem que mudar a mentalidade. Voltamos sempre a estaca zero, né?
E o povo acredita nessas narrativas mentirosas. Então, quando vem lá os caras defender o Lula ou defender o Bolsonaro, e tem um povo que acredita, esse que é o problema. Tem um povo que acredita, então a narrativa cola e esses caras se perpetuam. A partir do momento que o povo tiver massa crítica e não deixar cair em narrativa falsa, aí ele começa a cobrar de verdade, começa a votar certo, e a gente muda esse país. Mas eu tenho a impressão que a gente cada vez mais se distancia disso, sabe, Paulo? É essa impressão que eu tenho. As coisas têm ficado realmente mais estranhas e têm ficado pior do que foram. Ô, Paulo, mas agora vamos... eu já estou com dor de estômago. Vamos conversar outras coisas. E aí, o que rola? Como é que você viu esse ano de mandato, estreando aí na Câmara de Campinas? Era tudo que você imaginava ou não? Era o que eu imaginava. O nosso desempenho tem sido muito melhor do que eu esperava, porque esse discurso liberal dentro da administração pública, de defender o contribuinte, pagar menos imposto, é uma coisa que eles não estão acostumados, né? Então a gente pegou aquela frase do Walt Disney lá, eu gosto do impossível que ali não tem a concorrência. Então nós estamos falando sem concorrência ali. Então a gente, apesar de no curto prazo, que a gente fala, desanima, porque você olha ali, nada muda, porque a base dos vereadores ali é um eleitor que não entende esse discurso nosso do liberalismo, da responsabilidade fiscal. O discurso dos que elege esses eleitores, a maioria é para tapar buraco e reformar a praça. Então, por isso que eu falo novamente que a gente precisa de educação, precisa de cultura tal para o povo e começar a entender que isso é uma função do executivo, não do vereador. Que aquela questão das emendas lá que foram aprovadas, que aquilo lá é uma narrativa falsa, e quem tem que executar é o executivo, não o legislativo. Quem executa o orçamento não é o legislativo. Então, a partir do momento que o povo começar a não acreditar mais nessas narrativas, de justificar que você tem que aprovar a emenda porque é o vereador que vai lá e executa o orçamento, eles vão ficar sem base de discurso. Então, nesse sentido, nós estamos colocando novas ideias, novos debates, votando lá sozinho contra as emendas. Então, tudo isso vai formando um cenário que, quando chegar na próxima eleição lá, os caras falam, o novo aqui é diferenciado, ele tem feito tudo o contrário, tem feito diferente, tem feito mais com menos, tem sido eficiente. E não é só um discurso ali na Casa Legislativa, no Executivo a gente está trabalhando pesado, a gente está ajudando a melhorar muito as leis que têm vindo para a Casa do Legislativo. A gente tem trabalhado com várias secretarias ali, dando uma assessoria técnica violenta, e sem querer nada em troca, sem ter cargo no governo, sem ser da base, sem fazer clientelismo nenhum. Então a gente está mostrando, assim como o governo nosso do Novo lá em Minas Gerais, o Zema, foi eleito sem fazer apoio com coligação nenhuma, sem prometer nada em troca, e está fazendo um mandato fantástico. Então essa desculpa aí do Bolsonaro, que, por exemplo, que não dá para fazer nada porque o Centrão não deixa, isso é conversa para boi dormir. Dá para fazer muito. Paulo, tem uma pergunta aqui. Pois não. Vai lá. Não, o Xandão sempre participa conosco, ele coloca uma questão aqui, voltando a falar dos salários, né? Desse aumento de salário. O Xandão diz assim, Paulo, que discorda de você porque ele acha que o exemplo tem que vir de cima para baixo, não ao contrário. Ele, por exemplo, ele acha que cada vereador tinha que ganhar um salário mínimo ou no máximo os 3 salários. Ele está dizendo isso, que o exemplo tem, que o discurso que você está apresentando aqui, o exemplo tem que vir, mas que o exemplo não vem de cima. É a opinião do Xandão. Tá. Tudo bem, respeito a opinião do Xandão, só que faltou a metade, né, Xandão? Ele vem de cima e vem de baixo, tem que vir de lado, tem que vir de tudo que é lugar. É obrigação de todos. O que adianta o exemplo vir de cima se o povo faz a mesma coisa quando entra lá? Se o povo vende voto por R$50, se fura a fila, se quer dividir rachadinha com o vereador, o que adianta? Então o exemplo tem que vir de todos os lados, né? Qual que era a outra pergunta que ele colocou? O vereador tem que ganhar 3 salários. Isso. Cara, esse discurso é falso. Por quê? Para mim não precisava nem ganhar nada. Mas é o seguinte, o que adianta o cara ganhar 3 ou 1 salário ou nada, se ele, com corrupção, ele ganha... Salário é dinheiro de pinga, se ele quiser ser um corrupto, se ele quiser ser um safado.
Então não é o salário que pega. Você tem que, também. E houve um tempo, o que eu dizia para o Paulo aqui antes da gente começar, é que houve um tempo em que o salário do vereador era um salário completamente destoante do que se via na sociedade. Era imoral, era assim, você pegar aí há 15, 20 anos, hoje estaria com um salário de uns 30 mil, maior que do prefeito, era chocante. Aí, isso foi uma coisa que nós conseguimos segurar, né, depois de muito meter a boca, porque foi a imprensa, e foi a imprensa mesmo, metendo a boca em salário de vereador, em salário de deputado, porque era a farra do boi nesse Brasilzinho. Então, hoje, o salário está a 10 mil, é um salário bom, mas nem de longe chega perto daquilo que já foi, daquela excrescência que eu falei aqui para vocês. Então, hoje o vereador, assim, ele está bem perto da realidade de uma família de classe média, por aí. Né? Então, era para ele saber que um assessor, que um funcionário da Câmara ganhar aí, ter um reajuste de 39% é muita coisa. Ter um ticket de R$ 1.800 é muita coisa. Era para ele saber disso. A não ser que ele não esteja vivendo só com esse salário que ele ganha. Porque se ele estiver vivendo, ele vai olhar e falar, gente, mas um ticket desse valor é 20%. Aliás, se olhar o salário líquido, aí esse ticket é quase metade, ele não ganha o ticket. Então, você olha e fala assim... como eu falei, o assessor tem 50% a mais que o vereador não tem, né? E o vereador, ele desconta os 25%, ele tira 7.500 líquido, né? Nós temos 3 tipos de cargo dentro do gabinete. Então, nós temos o chefe de gabinete, o assessor político e o assessor de gabinete, né? Pra você ter uma ideia, se for dado esse aumento que eles querem hoje, o chefe de gabinete vai ganhar R$15 mil. Se o assessor político vai ter R$8.300. E o assessor de gabinete vai ganhar R$5.393. Né? Então o vereador vai ficar ali, o vereador vai ganhar menos do que o assessor político, se for ver assim. Né? Então, não dá para entender, não dá para entender, a não ser que haja alguma outra história por trás que não esteja sendo dita. E esses salários que se paga hoje com esse ticket, esses salários não são ruins. Quer dar inflação? Dá inflação, caramba. Mas não mais do que a inflação, é injusto. Mas eu acho que um dia a gente vai conseguir enfiar na cabeça desses caras isso, sabe? Então, Zezé, quando você colocou aí que você fica triste e tal, a gente, como eu falei, olhar no curto prazo a gente desanima, mas se a gente pegar o exemplo da Europa, dos países de primeiro mundo, que o parlamentar não tem regalia nenhuma, que o deputado mora numa kitnet e lava a roupa, é esse que deve ser o nosso objetivo, o nosso norte, né? E claro, nós não vamos conseguir isso em 10, 20, 30 ou 50, talvez em 100, 200 ou 300, não importa. Nós temos que plantar semente para chegar lá. E como é que nós vamos mudar isso? Educação, 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 educação e educação para o povo, e exemplo para quem está dentro da administração, né? E a gente tem que enxergar que o funcionalismo público, junto com a classe política, junto com a classe jurídica, junto com uma elite de forças armadas, que vive numa quarta dimensão, num mundo paralelo, a gente tem que começar a diminuir essa distância do mundo real, que é o mundo da iniciativa privada, o mundo do desemprego, da fome, que é o patrão de todos esse universo paralelo, né? E começar a diminuir esse abismo, essa distância, né, que existe. E isso é um trabalho de gerações, nós não vamos conseguir isso no curto prazo. Então, se a gente tiver esse norte, a gente pensar a política como aquela corrida de bastão, de maratona, que você tem equipes, cada um com o seu bastãozinho, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, e você parar de enxergar a política como um carreirismo político, né? Então a gente defende sempre a renovação política, por isso que a gente criticou tanto a emenda impositiva, que é mais uma coisa para o cara se perpetuar no poder, né? Então a gente vai renovando essa política e aos poucos colocando esses valores que são tão importantes, que é o respeito ao dinheiro público. Ok. Estou satisfeito. Tá, muito.
Tá muda, Zezé. Desculpa aqui, nossa, estou brigando aqui com o meu computador. É isso mesmo, viu, Paulo? Eu tenho essa esperança de que a gente vai... Esperança e tristeza, porque nesse momento aqui, juro por Deus, as borboletas batem asas no meu estômago, de tanta raiva. Mas é isso. O mundo sempre foi isso, né, Zezé? E a Europa chegou no ponto que chegou porque passou por muitas guerras, destruições totais, revoluções. A gente não tem nada disso. Desde a independência nossa e a república, tudo foi golpe atrás de golpe. O povo nunca tirou a bunda da cadeira para fazer nada. Então, o Getúlio Vargas, depois ditadura militar, quer dizer, nós somos um povo passivo por natureza, né? E até chegar lá, que é esse norte, que os europeus, aí, os países do primeiro mundo, a gente vai ter que ralar muito, faz parte do nosso sofrimento, do nosso aprendizado, do nosso crescimento. Pior que isso, a gente anda para trás, né, Paulo? Democracia. Pior que isso, pior que a gente anda para trás, né? Cara, eu vejo com bons olhos, eu vejo que a gente avançou muito, porque nós temos uma democracia que funciona. Ela é ruim, ela é cheia de imperfeições, as instituições estão cheias de problema, mas porque a pessoa, é o DNA, é o povo. A hora que você mudar o povo e colocar pessoas honestas e sérias dentro das instituições, elas começam a funcionar como deve funcionar. Então hoje elas estão desvirtuadas. Nós temos todo o arcabouço jurídico, político, para ser uma nação de primeiro mundo. Só falta mudar o DNA do brasileiro. E aí é um trabalho que depende só de nós. Então, eu entendo isso que você está falando, mas assim, eu voto no Paulo Gaspar para vereador. Aí o que o Paulo Gaspar faz? Ele pega e vota um aumento de 39%. Isso que eu estou dizendo, entendeu? Parece que é o rabo correndo atrás do cachorro, entendeu? Se o Paulo Gaspar fizer isso, você acaba com a vida dele. Você persegue ele pro resto da vida e espalha isso para todo mundo. E nunca mais vota nele. Essa é a nossa maior arma que nós temos, informação. A questão é que muita gente não está nem aí, muita gente nem sabe, não se intera, só fica correndo atrás de fake news e não se intera das coisas reais que estão acontecendo e que prejudicam em muito a qualidade de vida do povo campineiro de uma maneira geral. Porque não é isso que vai fazer a saúde assim menos pior. Mas é a somatória de coisas assim e que a gente vê direto, que resultam em gestões ruins e que não nos permite melhorar nada. Sempre o dinheiro vai para o bolso de indivíduos e não vai para um serviço prestado, porque esses indivíduos são currais eleitorais dessas figuras que decidem, dessas figuras que votam. Então, assim, não, vamos parar, porque senão, nossa senhora. Mas com o passar do tempo e a gente investir nas novas gerações, por isso que eu falei educação e exemplo, essas novas cabeças, esses jovens que estão vindo e os filhos desses jovens vão ter outra mentalidade. E é isso que a gente precisa focar. Esquece essa massa falida aí, que não acredita em nada, que segue fake news, que idolatra político. Isso aí é caso perdido. Nós temos que investir nas futuras gerações e nas pessoas que têm mente aberta e querem fazer mudanças. Tá joia. Paulo, quero te agradecer muito por vir aqui falar conosco hoje e convidar para uma próxima. Quando tiver mais coisa polêmica aí, por favor, esteja aqui para a gente conversar um pouquinho. E desculpa aí por me exceder, mas é que me tira do sério isso. Eu que agradeço, é uma honra estar sempre aqui com vocês, disponha, e é muito importante isso que vocês fazem, esse trabalho fantástico que a Band faz de dar voz para os parlamentares, vereador, prefeito, deputado, tudo, que é isso que a gente precisa, né? Colocar tudo às claras, debater as ideias. Então, parabéns para vocês aí, eu tiro o meu chapéu, sou fã e vejo todo dia. Parabéns. Muito obrigada, Paulo. Bom dia. Paulo, um beijão para você, Paulo. Outro abraço. Tchau, tchau. Bom, e a gente vai para um intervalo.